Graça e paz, amada igreja. Amém. Deus seja louvado até aqui no seu culto. Para mim é uma honra, uma grande alegria estar aqui com os irmãos neste culto. Minha oração é para que Deus fale conosco agora por meio da sua santa palavra. Para isso eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, em seu capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Em seus versos 2 a 8. Marcos, capítulo 9, em seus versos 2 a 8. Este é o texto para a nossa edificação nesta noite. A transfiguração. Faremos a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós queremos, nesta hora, que o Senhor fale, ó Deus, conosco, continue a falar por meio da Tua palavra, Deus. Ilumina o nosso entendimento, esclarece as verdades, ó Deus, da Tua santa palavra, Pai. Alimenta cada um de nós com esta porção, a fim de que sejamos aperfeiçoados para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua adoração. Perdoa, Senhor, os pecados de todos nós, pois confiamos nos méritos do Senhor Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amados, o tema deste sermão é uma amostra da glória. Uma amostra da glória. Irmãos, ao longo de nossa caminhada cristã, nós, por diversas circunstâncias e situações, podemos pontualmente e até frequentemente nos esquecer da glória do nosso Salvador. Podemos viver inconstantes, com algum grau de incredulidade em nosso coração. Os 12 discípulos, ao longo da caminhada com Jesus, ao ouvir principalmente as suas palavras mais difíceis, mas reais, demonstraram fraqueza espiritual. Jesus já vinha se revelando a eles por meio de maravilhas, milagres, sinais, mas decidiu escolher 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para lhes oferecer algo ainda mais especial, a fim de que eles experimentassem algo ainda mais especial, que os fortaleceria na fé e os capacitaria a testemunhar a respeito de Jesus. É isso que nós vemos nesta passagem. Esta passagem nos é transmitida
por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 consideraram esse evento de suma importância no relato do seu evangelho. Mas Marcos tem uma característica muito interessante. Escrevendo aos Romanos, ele destaca os principais acontecimentos da vida de Jesus, em que ele demonstrou seu poder, demonstrou sua autoridade, demonstrou a sua glória, porque isso interessava de fato os romanos. Eles eram feitos a isso, de tal modo que não poderia faltar em seu evangelho este episódio sublime do ministério de Jesus, a sua transfiguração. Jesus, nesse momento do ministério, já havia começado a avisar aos seus discípulos, a testemunhar aos seus discípulos a respeito da sua missão, que lhe importava ir a Jerusalém, ser ultrajado, ser entregue pelos judeus, ser condenado pelos romanos e morrer na cruz do Calvário. Jesus vinha falando acerca da sua morte e dos seus sofrimentos, e também dos sofrimentos com os quais os discípulos dele, os discípulos de Jesus, se identificariam com o seu mestre. É o que nós encontramos no final do capítulo 8. Acompanhe comigo os versos 31 a 38. Diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Assim, meus irmãos, após Jesus então profetizar a respeito dos seus sofrimentos e recomendar aos seus discípulos uma vida abnegada, Jesus fornece a 3 dos seus discípulos escolhidos do círculo mais interno, Pedro, Tiago e João, um vislumbre da sua glória, a fim de mostrar que os seus sofrimentos eram voluntários e os sofrimentos dos seus discípulos passageiros. De tal modo que neste texto nós podemos destacar 3 importantes lições para nós como discípulos do Senhor Jesus. 3 importantes lições para nós como discípulos de Jesus. A primeira delas está nos versos 2 a 3, e é uma lição do próprio Jesus, uma lição de Jesus. A lição de Jesus é esta: esta é a glória que partilharei com meus discípulos. Esta é a glória que partilharei com meus discípulos. Vejamos os versos 2 a 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra
as poderia alvejar. Então, após 6 dias, a começar da importante confissão de Pedro a respeito da identidade de Jesus, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então os toma e os leva a um alto monte, a sós, à parte. Jesus escolheu esses 3 homens para que eles tivessem essa experiência. Dos 12 que já eram abençoados, escolhidos, homens muito privilegiados, havia ainda 3 que partilhavam de experiências singulares com Jesus. Esses homens então tiveram aquele momento a sós com Jesus. E nós sabemos, pelo relato de outros evangelistas, que Jesus os levou ao alto monte para orar, como ele costumava fazer. Mas nisto nós já vemos que o Senhor reserva para alguns, para aqueles que andam bem próximo do Senhor, experiências maravilhosas com Deus. Todos os discípulos, com exceção do traidor, eram crentes, partilhavam de experiências maravilhosas com Jesus. Mas essa porção nos ensina uma realidade. Aqueles que estão mais perto do Senhor, eles desfrutam de experiências maravilhosas com Deus. Então Jesus os leva a um alto monte. Não sabemos ao certo que monte era este. Poderia ser o Monte Tabor, poderia ser o Monte Hermon, que era o monte mais alto. Aqui nós temos registro. E os montes eram, nas Escrituras, locais de revelação de Deus. E então, neste alto monte, Jesus é transfigurado diante deles. Notemos a ênfase do evangelista Marcos. Jesus foi transfigurado diante deles. Havia um propósito para a transfiguração de Jesus. Jesus estava fornecendo àqueles seus amados discípulos uma amostra da glória, para os encorajar, para que enfrentassem os momentos por vir, os momentos que viriam a acontecer, tanto com o seu Senhor, tanto com eles próprios. Nós sabemos pela história da igreja que todos os apóstolos, todos, sem exceção, com exceção de Judas, morreram de modo cruel. Foram assassinados, foram lançados de um alto monte, foram decapitados, crucificados, cerrados, foram mortes cruéis. Então Jesus sabia que estas coisas aconteceriam e dá aos seus discípulos esta amostra da glória para fortalecê-los, para que eles perseverassem em meio às perseguições que enfrentariam. De tal modo, então, que Jesus é transfigurado diante deles. O texto nos diz que as roupas de Jesus passaram a brilhar, tornaram-se brancas. O que eles presenciaram ali foi algo glorioso demais, foi algo celestial. Como o próprio texto diz, nada na terra, nenhum lavandeiro na terra poderia deixar as roupas como se demonstraram daquele modo. Como o Senhor Jesus vinha dizendo a respeito da sua vinda com os anjos, predizendo o seu retorno, a sua segunda vinda, ele agora dá uma amostra, uma demonstração do seu corpo glorificado após a ressurreição. Ele concede aos discípulos esta graça, para que eles experimentassem da glória de Jesus, ainda que por breve tempo, por alguns minutos, para que eles tivessem a fé fortalecidas, para que eles compreendessem
com clareza a respeito de quem era Jesus. Os discípulos, como nós vamos ver nesse texto, eles estavam ainda vacilantes na sua compreensão a respeito de quem era Jesus. Mas esta é a primeira lição que esse texto nos dá, de que Jesus tem uma glória a partilhar com os seus discípulos. E isso deve nos encorajar na nossa vida. Ao lermos esse texto, ao considerarmos nesse texto, devemos ter assim a nossa fé fortalecida, enrobustecida, para enfrentarmos os desafios e as dificuldades da vida. Para que nós não fiquemos presos com situações da vida, muitas vezes situações pequenas e que tomam tanto a nossa atenção, que nos preocupam tanto, que desviam o nosso foco de Deus, desviam o nosso foco da nossa missão, desviam o nosso foco da glória de Deus. O Senhor faz assim conosco. Mas o Senhor assim faz aqueles que o buscam, aqueles que estão próximos dele, aqueles que decidem andar com Jesus. Esses recebem, assim, na sua alma, de modo espiritual, não de modo visível, esta glória que vem ao nosso coração, a glória do céu, a alegria do céu, de se conhecer a Jesus, de estar na presença de Jesus. Mas esse texto nos traz ainda outra lição. Vimos que Jesus deixou uma lição a Pedro, Tiago e João e também a nós, mas Moisés e Elias irão deixar também uma lição àqueles discípulos. A lição deles é a seguinte: Jesus é o Messias que nós anunciamos. Jesus é o Messias que nós anunciamos. Assim nos diz o verso 4: apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Aquilo já era algo extraordinário. Jesus se transfigurou perante os discípulos. O Mestre revelou a sua glória, a sua divindade, sua santidade aos discípulos. E agora mais alguma coisa extraordinária aconteceu. De um modo que nós não sabemos com certeza, Moisés e Elias apareceram falando com Jesus. E eles estavam falando a respeito da partida de Jesus. Era o assunto da conversa, a morte de Jesus na cruz, porque era algo que eles testificaram durante os seus ministérios. E estes homens, Moisés e Elias, que viveram milhares de anos antes de Jesus, estão aqui como representantes do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, de modo a testificar que o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus. O grande profeta Moisés, do Antigo Testamento, anunciou que viria um profeta em que Israel deveria ouvir. Viria aquele que seria maior que ele. E de tal modo que o ministério profético de Elias também apontava para o Senhor Jesus. Então, estes homens estavam a conversar com Jesus, não de modo a ensinar a Jesus, mas sim de modo a ser ensinado pelo Senhor Jesus. Estes homens, então, testificam que Jesus é o Messias que anunciamos. Esta foi a função de Elias e Moisés neste aparecimento, neste episódio. E os discípulos deveriam entender isso. Deveriam reconhecer Moisés e Elias como seus predecessores, que vinham preparando o caminho para a vinda de Jesus. Mas como nós vemos,
Pedro, como representante dos discípulos, tomou a frente, como ele costumava fazer. Como nós sabemos a respeito da sua personalidade, ele toma a palavra e diz: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui nós podemos ver que Pedro foi sincero na sua fala. E muitas vezes ele era sim sincero, mas também muitas vezes sem conhecimento, sem o entendimento correto da situação. Pedro demonstra uma falta de conhecimento a respeito daquilo que Jesus já havia anunciando e avisando aos discípulos. Ele ainda não havia assimilado o plano da redenção, o plano da salvação que Jesus estava partilhando com eles, que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas depois ele ressuscitaria. Então, quando ele deseja que aquele momento se prolongasse, é como se ele demonstrasse, como se ele dissesse que aquilo já bastava. No seu entendimento, aquilo era o fim. Aquele momento era o momento final, era a glória com Jesus. Desconhecendo, não reconhecendo que era necessário que Jesus morresse na cruz. Além disso, Pedro também demonstra um desconhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Ele já havia afirmado que Jesus era o Cristo, o Messias, mas ele vacilava muitas vezes. Pedro vacilou aqui mais uma vez, quando ele coloca Jesus, Moisés e Elias numa mesma situação, os equipara e deseja fornecer assim uma habitação igual para Jesus, Moisés e Elias. Então Pedro é sincero. Pedro, em um aspecto, nós podemos nos identificar com Pedro, porque imaginemos a sensação dele, vindo a glória de Jesus, vendo o seu Senhor, um corpo glorificado, transfigurado, vendo homens do passado ali, podemos imaginar a alegria de Pedro. Mas ainda muito haveria de acontecer, e ele precisaria ainda reconhecer a singularidade da pessoa de Jesus. E nós sabemos isso porque depois, mais à frente, o próprio Pai irá destacar isto. Então, essa segunda lição para nós é de que as Escrituras anunciam a Jesus como o Messias que deveria vir. E os discípulos deviam reconhecer isto. Não apenas Pedro, mas também Tiago e João. E por fim, este texto nos ensina ainda uma terceira lição. Vimos uma lição do Senhor Jesus, uma lição de Moisés e Elias das Escrituras, e agora o próprio Pai ensinará uma lição àqueles discípulos. Então, em terceiro lugar, temos uma lição do Pai, que é a seguinte: Jesus é o meu Filho amado, a Ele ouvi. É o que diz o verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado. A Ele ouvi. Os discípulos estavam atemorizados com a glória daquela revelação. O texto nos diz, Pedro já não sabia o que falar, revelou o que estava no seu coração, sua incompreensão daquilo que estava ocorrendo. E então, o próprio Pai vem para testemunhar a respeito do Filho. O próprio Pai vem para dizer, afirmar, de que os discípulos
deveriam ouvir as palavras de Cristo. Deveriam crer nas palavras de Cristo. E em especial as palavras que Jesus estava anunciando a respeito da sua paixão, a respeito da sua morte e a respeito da ressurreição. O texto nos diz que uma nuvem os envolveu. Esta nuvem, no Antigo Testamento, representava a própria presença de Deus. No tabernáculo, a nuvem enchia ali o Santo dos Santos e a presença de Deus era manifestada. A glória de Deus, na palavra hebraica, Shekinah, era manifestada ali diante do povo, diante dos sacerdotes. E no Novo Testamento, a nuvem muitas vezes é mencionada a respeito do retorno do Senhor Jesus. Como nós lemos no texto que nos diz que o Senhor Jesus virá junto com as nuvens, com poder e glória, com os seus santos anjos. Então aquela nuvem representava a presença de Deus. Assim como a nuvem no Antigo Testamento, no monte em que Moisés subiu para receber a revelação, a lei de Deus, esteve lá a nuvem, os trovões, relâmpagos, trombetas, que era uma própria revelação de Deus, era uma própria revelação do Senhor. Então a nuvem os envolveu de modo sobrenatural, mas não houve apenas uma nuvem, mas veio uma voz do céu, que é a voz do próprio Pai, que já havia sido ouvida quando do batismo de Jesus. Quando o Pai disse que Jesus era o seu Filho amado, em que ele se alegrava. Jesus era o objeto do prazer do Pai. E o Pai mais uma vez testifica isto aos seus discípulos. Eles deveriam ouvir ao Senhor Jesus. Então, a terceira lição é esta: Jesus é o Filho de Deus e deve ser ouvido. Hoje nós ouvimos ao Senhor Jesus por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras do Antigo e Novo Testamento. É por meio da Bíblia que Jesus fala conosco e que se revela como o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para salvá-lo, que veio ao mundo para perdoar os seus pecados, para perdoar as suas dívidas, para te dar a vida eterna. Ele é o Filho de Deus. E como Filho amado de Deus, deve ser ouvido por nós, pela sua igreja. Meus irmãos, concluindo a mensagem desta noite, esse texto nos ensina que Jesus é muito mais que um mestre, como Pedro naquela ocasião mencionou, quando ele disse no verso 5, mestre, bom estarmos aqui. Mas Jesus é muito mais que um mestre, ele é de fato o Filho de Deus, digno de ser crido e digno de ser adorado. Jesus iria sofrer na cruz, mas por meio da sua transfiguração, ele estava demonstrando que esse não era o fim, a cruz não era o fim de Jesus. Seu destino final era ser glorificado. A transfiguração foi uma amostra da glória do reino de Deus em sua plenitude, quando o Senhor Jesus voltar. O Senhor Jesus, por meio dessa transfiguração e até por meio do aparecimento de Moisés e Elias, deu uma amostra aos discípulos da glória do seu retorno.
e dá a nós, nesta noite, uma demonstração do seu poder, da sua majestade, da sua divindade. E quando Moisés e Elias aparecem lá, isso também nos remete a de que nós também estaremos com Jesus. Nós partilharemos dessa glória. Nós partilharemos da majestade, nós contemplaremos a glória da majestade do Senhor Jesus. Então, Moisés e Elias representam também ali a igreja, o povo de Deus. Essa transfiguração serviu para mostrar aos discípulos que, embora eles seriam perseguidos, ultrajados, maltratados, martirizados, um dia eles seriam revestidos da incorruptibilidade. Um dia eles teriam um corpo semelhante ao corpo de Jesus, semelhante a este corpo glorificado. Nós teremos um corpo assim, semelhante ao de Jesus na glória, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem os nossos pecados que tanto nos afligem nesta realidade, sem os pecados da humanidade que tanto nos assolam e nos entristecem. Um dia partilharemos dessa glória que Jesus revelou aqui neste alto monte e que Jesus revelou quando ressuscitou dentre os mortos. Assim, concluímos. Como discípulos de Jesus, desfrutaremos da glória de Cristo no futuro, com as Escrituras para nos guiar no presente, e o testemunho do Pai, por meio do seu Espírito, de que Jesus é o seu Filho amado. Testemunho colocado em nosso coração, no nosso passado, e que permanecerá para sempre. Assim, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, grave essa passagem em nossos corações, nos momentos de aflições, que essa passagem produza em nós crescimento, alegria espiritual no dia a dia, no convívio de uns com os outros, no corpo de Cristo, porque certamente um dia nós partilharemos desta glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém.